Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma quinta-feira, mais um Gotas de Luz. É com grande alegria que a gente se encontra. Boa noite, Cris. Já vou te colocar aqui para dentro. Boa noite, Ana Cristina, seja bem-vinda. Vamos colocar. Boa noite, Silvana. Sejam todos bem-vindos. Hoje quem traz a mensagem para nós, participa aqui conosco, é a nossa querida Cris, a Cristiane. São duas Cris, eu, Cristina, e a Cristiane. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Silvana. Que a espiritualidade possa nos envolver, né, para que a mensagem possa ser clara. Eu não vou ficar aqui, né, gastando o tempo da Cristiane para que ela possa trazer a palavra para nós. Antes, eu gostaria só de dar um recadinho, né? A gente está sempre lembrando. Para quem não conhece, para quem não sabe, todas as sextas-feiras nós temos reuniões também públicas na fraternidade. Então, as pessoas às vezes acham que é só na segunda que ocorre a reunião pública. Na sexta também a gente tem a reunião pública. Amanhã quem vai falar para nós é a Carol. É um prazer receber todos vocês, quem puder comparecer. É um grupo muito gostoso, em que a gente pode interagir, né, com a pessoa que está trazendo o estudo. Então, é muito gostoso. Sejam todos muito bem-vindos. Cris, a palavra é com você. Boa noite a todos, né? Para mim é sempre um prazer estar aqui. Para falar um pouquinho mais um capítulo, né, desse livro. E eu espero que Jesus esteja presente no coração de todos, nos lares, né, de todos que vão ouvir, nos nossos lares, dos nossos familiares. Enfim, que ele possa estar presente, nos instruindo sempre, né? E que a gente possa se fazer entender e que todos possam entender também. Que essa mensagem chegue conforme tenha que chegar no coração de cada um, né? Isso Então, vamos mesmo. lá. O capítulo de hoje se chama Prove o Amor. E o autor começa com uma frase de Joana de Ângeles. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Joana de Ângeles. Como a gente sempre diz, esse livro é um livro que fala sobre o médico Jesus, né? A gente está lendo ele capítulo a capítulo para tentar fazer uma pequena consulta com Jesus para que a gente talvez tenha ele através do livro, de algum entendimento que a gente Você possa ter. Voltou? voltou, voltou. Para a gente poder conseguir um pouquinho, né, de ajuda, de entendimento. Então, vamos começar a nossa leitura. Curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando ele é experimentado, sentido. Aliás, quando ele é experienciado, sentido. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer seu sabor. Somente quando provamos é que sentiremos o seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu, um telefonema? Não existe alguém precisando de uma palavra amiga, da sua palavra amiga, de um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para as suas dificuldades, porque amparo espiritual no templo religioso procure amparo espiritual no tempo religioso da sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito.
são pequenas as mudanças de pensamento, né? Identificar os atos e os pensamentos. Além do mais, o ato de abandonar um hábito nocivo que agrida nosso corpo é uma das formas mais autênticas de amar a si mesmo. Nós não gostaríamos de ver um filho entregue às drogas, porque o amamos, não é verdade? E porque não temos amor suficiente por nós para nos libertar de hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida. Jesus é considerado o médico dos médicos, porque experimentou o amor em todos os lances de sua vida, sobretudo nos mais aflitivos. Jesus não foi um teórico do amor. Por isso, ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que, amando, seríamos verdadeiramente felizes. Acha isso apenas uma poesia? Mas será que, de fato, não está faltando um pouco mais de poesia em sua vida? Pois então, o que é que faremos com todo o nosso dinheiro se não transformarmos em coisas e situações que sensibilizam e alimentam a nossa alma? O que faremos diante da farta refeição se não tivermos, pelo menos, um amigo que queira sentar-se conosco à mesa? O que faremos do nosso diploma se não fizermos da nossa profissão um campo de serviço ao semelhante? O que faremos das crianças à nossa volta se não tivermos mais alegria em nossa vida? O que faremos dos idosos se não conseguirmos mais contemplar o pôr do sol? O que faremos dos nossos amores se já não formos capazes de namorar as estrelas solitárias no céu? Então, o convite do autor aqui é: saboreie o amor, ponha mais poesia e encantamento em seu olhar, veja além da realidade física, pois é mudando a percepção sobre a nossa jornada existencial que encontraremos o caminho da cura. Essa foi a leitura de hoje, né? A cura é um caminho, né? Então a gente tem que escolher esse caminho. Cris, repete só aquela frase da Joana no início. Repito. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Então, assim, leve mais amor para sua vida. Cuide de você, porque você merece. Nós somos filhos de Deus. Nós somos destinados à felicidade. A felicidade está nas nossas decisões de direcionar o nosso destino para amar, para o exemplo de Jesus, né? Ao invés de a gente ficar nesse círculo de sofrimento. Então, essa cura que o autor vem falando aqui é para a gente saborear o amor, vivenciar o amor, que o amor que nos direciona. Jesus foi exemplo de amor, né? Ele não foi só teórico do amor, ele foi um exemplo de amor. Então, se a gente tiver pequenas mudanças de pensamento, manter as nossas vibrações elevadas, mudar a sintonia da nossa vida, escolher, né, esse caminho, colocar em prática, né, o amor na nossa vida. Em todos os ensinamentos de Cristo, de Jesus, ele nos deixa bem claro que o amor é um principal dele. Quando nós experimentamos amar, a sensação de plenitude é tão, tão grande, de saúde, de bem-estar, né, que a gente não quer voltar mais àquele sentimento de desamor, né, de que a gente mantinha antes de conhecer o amor. Então, o convite do autor é para que a gente saboreie o amor, que a gente coloque mais amor na nossa vida. Porque não tem sentido nada das coisas que temos, que conquistamos, se não tivermos o amor. Então, lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, tem uma passagem na Bíblia, algumas Bíblias, né, tem várias traduções, né, da Bíblia, a que eu tive conhecimento, de 1 Coríntios 13, tem um pedacinho lá, que é Coríntios 13, 2, fala: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os
os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Algumas falam sobre se não tiver caridade, que é a mesma coisa, porque uma completa a outra. Não existe caridade sem amor. Se você praticar uma caridade sem amor, você está fazendo um favor, ao meu entender, uma obrigação, um favor. Você tem que praticar a caridade com o amor, e um completa o outro. O amor vai te levar a ser mais caridoso, e se você fizer com amor, melhor ainda, né? Não, a gente não consegue conceber um sem o outro, né? Não, não. Então, lá na Bíblia tem a passagem que fala... No sentido amplo da palavra caridade, porque sim, não existe caridade sem amor, como não existe amor sem caridade. Às vezes a pessoa pode estar fazendo alguma coisa e achando que é caridade, mas se não isso. tiver amor, não é a caridade, Não, né? não. Então, assim, Muito hoje... Achei muito interessante uma colocação dele logo no início do texto, quando ele faz uma analogia de que o amor é como uma fruta, né? Às vezes eu posso olhar a fruta, saber o que é aquela fruta, mas como eu não experimentei, eu não sei se ela é gostosa, o sabor dela. E o amor é a mesma coisa. A gente muito se fala em amor, mas será que nós estamos experimentando? Será que nós sabemos o sabor, né? Isso. Será que estamos vivenciando esse amor até por nós mesmos? Né? Será que a gente tem se amado a ponto de procurar se curar, né, entre aspas, das nossas dores, né? Eu achei, assim, uma coisa que eu achei maravilhosa que eu ouvi segunda-feira foi a palestra do Luigi na Fraternidade. Então, ele fala um pouco disso, da dor, de ir pela dor, de conhecer a dor. Eu não sei explicar, explanar aqui agora, mas quem tiver oportunidade de estar lá, está aí na página da FEX, quem tiver oportunidade de assistir, foi uma palestra maravilhosa, que também fala um pouco disso, né, de transformação, de reforma íntima. Fala um pouco de... Uma coisa que vai completar a outra para quem tiver um entendimento que eu tive. Não todos vão ter o mesmo entendimento. Aliás, Né? Cristiane, eu falo assim, a espiritualidade, eu acho que principalmente os mentores da nossa casa lá, eles estão fazendo um trabalho que a gente às vezes não percebe, mas eu acho que a gente está começando a perceber. A sincronia e sintonia, porque o tema da palestra do Luigi era resignação, né? Bem-aventurados os aflitos e resignação. Antes da gente ir para a palestra, eu estava no Gotas de Luz, eu falei sobre o amor, sobre as células, sobre a cura. Isso. Fui para lá. Quando chegou lá, em determinado ponto da palestra, ele vai e fala aquilo. Eu fiquei assim, em estado de êxtase, que eu falei, não é porque eu falei ou porque ele estava falando, assim, as A coisas sintonia que foi isso. isso. Aí eu vou ler o capítulo do André Luiz já no final, que também falava disso. Quando foi ontem, eu pedi, a Silvana Romão está aqui, pedi para que escolhessem entre duas mensagens que eu abri ao acaso. A Silvana falou o número, e o número era falando sobre a doença, sobre o medo que às vezes a gente tem, principalmente agora, né, dessa pandemia, e falava desse contato da gente com a gente mesmo, que nós somos capazes, né, de revigorar, de reabastecer. Sim. Aí você com esse tema, e justamente falando, eu acho que a espiritualidade está querendo nos mostrar a importância das células, e agora eu estava lendo um capítulo que Sim. novamente o André falando que as nossas células são como os motores elétricos. Então, assim, olha o magnetismo. Se a gente então emite vibrações,
positividade, pensamento positivos, essas células são capazes de se regenerarem. Então, assim, é lindo de ver. É sim. Eu lembrei da Eliane, né, de uma dos nossos estudos, ela falando que conversa com as células, né, que ela manda todos os dias, Aí vamos né? aqui. Como falar de células e não Sim, lembrar? isso aí, Eliane. Né? Então, assim, é amar, é você assim, ter no coração aquele amor por você mesmo, seja do jeito que você é, com as suas imperfeições, sem julgamentos, né? Então, se permitir a isso. Porque se a gente não tiver amor na nossa vida, principalmente para começar por nós, e depois esse amor pelos nossos próximos mesmos, né? Que aqui os primeiros próximos, e depois para a humanidade, para todas as criaturas. Então, e uma coisa vai melhorando a outra. Não quer dizer que a gente vai viver, vai se amar, vai viver borboletando e, né, no mundo das borboletas e não vai ter doenças, não vai passar por provações. Vamos, sim, como todos, né? É a vida, faz parte. Só que vai ser mais fácil. O que vier, né, vai ser mais fácil. A Com gente, certeza. né, superar, a gente compreender, né? Porque com amor tudo se torna mais fácil. O maior trabalho que a gente veio fazer aqui é nos amar e assim nos transformar. Então, preciso que a gente se ame, que a gente se entenda, que a gente se aceite, que a gente se mude. Tudo primeiro, para que depois a gente possa oferecer. Porque a gente não pode oferecer nada para o outro se aqui dentro não estiver bem. Né? Então, assim, necessário. Isso não é egoísmo. Não é egoísmo. Isso é um trabalho de transformação. Porque eu só vou poder doar amor quando eu estiver inundada desse amor. Quando eu estiver bem comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesmo e estiver falando para todo mundo que amo, é daqui para fora, mas não é daqui do coração, né? E fica pior, né? O sentimento depois você fala, não vive, e aí você fica pior ainda, né? Então, assim, essa semana até eu estava conversando com meu esposo e eu ainda falei com ele, a gente fala do que a boca fala o que o coração tá cheio. Às vezes você, assim, não foi bem isso, mas é mais ou menos isso. Você pode falar, mas às vezes seu coração não tá cheio de amor, não vai falar. Às vezes você fala uma coisa, aquilo sai amargo, né? Então, quer dizer, o coração está cheio de amargura. Então, é melhor você trabalhar isso dentro de si, colocar amor, para que você fale de amor, para que as pessoas sintam o amor, né? Porque Seja contra... a vibração, às vezes, a gente não precisa nem te falar. Só de você estar perto de uma pessoa, que a pessoa está feliz, que a pessoa está bem, a gente sente. Então, às vezes, a pessoa, quando ela não está bem, mas que ela faz um esforço de se mostrar e de passar aquilo, ela faz um esforço hercúleo e a gente não consegue perceber, porque a gente não consegue sentir a vibração. É diferente, né? Que às vezes a gente fala. Eu se eu tô chateada lá fora, eu não vou levar essa tristeza para os outros porque as pessoas não têm culpa. Isso é correto, né? Eu não Tá vou certo. sair distribuindo as coisas, né? As minhas tristezas, minhas angústias, mas a gente está falando aqui daquelas pessoas que tentam transparecer, tentam mostrar uma coisa que elas ainda não conseguem, que elas ainda está faltando, né? Ela não tem. Então, assim, é muito. A gente reconhece só no sentir, na vibração, né, É, Cris? é Luana verdade. escreveu aqui. Que bom que pude passar alguma coisa boa para ajudar a muitos. Eliane, é por isso que eu falo, né? A gente, em grupo, no estudo, nesse bate-papo aqui, eu falo sempre pro pessoal interagir, porque às vezes a pessoa fala uma coisinha que ela acha que ela tá falando, que ninguém tá, mas aquilo serve. Você não sabe, no dia que você falou isso, teve uma outra pessoa no grupo também que disse uma coisa um dia que depois eu agradeci ela porque serviu para mim. E eu trago esse ensinamento assim com muito carinho no meu coração.
é um exercício diário, né? De você conversar com si mesmo, como a Eliane falou, que manda boas vibrações para as células, conversam com ela. Você vai estar falando para si coisas boas. Para que ficar amargurando e nem? Então, começar a praticar isso, tentar que dá certo. É um Exato. pequeno exercício todos os dias. Começa pela gente, né? Em primeiro lugar, o amor próprio, né? É aprender esse amor que Jesus nos ensinou, exemplificou para nós. Em Aí, todas as passagens, em todas as passagens de Jesus, o primeiro ensinamento dele, o maior dele é o amor. Em todas. E as outras vêm só complementando. A vida de Jesus é um exemplo de amor, né? Ele é amor. Então, ele nos quer bem. Jesus nos ama e nos quer sempre bem. Então, por isso, ele não falava só de amor, ele não ficava só falando de amor. é, Ele é ele, ele exemplificava. Igual uma vez, uma desses estudos desse livro, eu vi que Jesus não é para ser cultuado, Jesus é para seguir o exemplo de Jesus. Então, você não precisa pôr Jesus num pedestal, você tem que seguir o exemplo dele, né? ele é o guia, o modelo, Isso, né? ele, E a gente isso. tirar ele, exatamente disso que você falou, tirar ele desse pedestal e trazer ele para Sim, próximo de ficar nós. cultuando Jesus, sabe? Só para cultuar, não. Vamos seguir o exemplo dele, né? Ser mais honesto com a gente, se amar, né? E não se julgar, se perdoar, para começar por aí o exercício, né? Conversar com as nossas células diárias, né? E mesmo que se adoeçam, mas que elas venham nos ensinar o que está querendo nos dizer, o que eu preciso aprender com elas, né? Então, é muito bonito o exemplo de Jesus. Eu espero que todos tenham um excelente final de semana, que a gente possa vibrar juntos, né? Hoje teve jogo do Brasil, todo mundo vibrou para o Brasil ganhar, então vamos vibrar juntos, né? Nessa mesma vibração boa, que é isso. Eu não sei nem se ganhou porque eu não assisti o jogo, mas essa vibração que a gente quer, e esse sentimento que dos brasileiros hoje, de esperança, né? De torcida, que a gente quer, assim, para começar caminhando na direção do exemplo de Jesus, amando sempre a nós mesmos e expandindo esse amor, primeiramente para os nossos próximos, para os nossos familiares e depois para toda a humanidade e as criaturas, né? Que a gente permaneça nesse sentimento, né, Com bom. certeza. Perdendo ou ganhando o Brasil, se a gente vibrar com o amor, se a gente cultivar o amor, a gente só vai ganhar, Com né? certeza. Cris, te agradeço imensamente. Agradeço por todas as pessoas que estiveram aqui conosco, vibrando no amor junto com a gente. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, às 18 horas. E convidar vocês que a gente iniciou hoje um novo livro, Missionários da Luz. Então a gente colocou hoje o primeiro capítulo, está aqui no feed da FEX, também está no Facebook e também está no YouTube. A gente sempre coloca um capítulo e depois também a gente coloca ali um áudio ou um vídeo de um, um resumo, né? E aí, assim, convido vocês a participar, cada um falar o que achou do capítulo. É isso. Agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa noite. Tenham todos uma excelente noite. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e que o lar de todos nós possa ser visitado pela espiritualidade amiga. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo, fique em paz, muita luz.